Olá, amigos. No presente módulo, nós vamos falar sobre os crimes de trânsito que estão dispostos no Código de Trânsito Brasileiro, que é regulado pela Lei 9.503 de 1997. O Código de Trânsito Brasileiro, na verdade, foi um grande marco legislativo, uma vez que, a partir de sua vigência, muitos hábitos foram modificados no trânsito. É evidente, até pelos números de violência no trânsito, nós não chegamos ao patamar ideal. Mas aqueles que viveram antes do Código de Trânsito Brasileiro devem se recordar que as pessoas não utilizavam cinto de segurança na condução do veículo automotor, muito menos os seus passageiros. As pessoas andavam de moto sem o respectivo capacete, né? As pessoas bebiam e dirigiam sem que houvesse qualquer intervenção pública quanto a este hábito, né? Hoje ainda os índices de álcool e direção são grandes, mas existe um mecanismo de fiscalização e punição. Então, a vigência do Código de Trânsito Brasileiro se tornou um grande marco de mudanças, não só na legislação, como de hábitos no trânsito que acabaram sendo introduzidos pela própria legislação. E nós vamos falar justamente sobre os crimes praticados na direção de veículo automotor, os crimes praticados no trânsito. É importante observar que nós vamos tratar da esfera penal, ok? Por isso, é importante dizer que boa parte da lei trata de punições administrativas, né, das chamadas multas de trânsito. Essa parte nós não vamos estudar, nós vamos estudar somente as condutas criminais. Então, quando nós falamos aqui de pena imposta, é pena imposta em sentença penal condenatória transitada em julgado. Quando nós falamos, por exemplo, da suspensão da habilitação em razão da prática de um crime de trânsito, é a suspensão imposta judicialmente na sentença penal condenatória transitada em julgado, e não aquela suspensão administrativa. Essa esqueçam, essa não será abordada. Então, as penas, as condutas são todas criminais. Muito bem. Vejam, senhores, que o Código de Trânsito Brasileiro, regulado pela Lei 9.503 de 1997, traz uma abrangência no parágrafo único, do artigo 2º da lei. Esta abrangência é importante. É importante por quê? Porque abrange os crimes. As condutas tipificadas nos artigos 302 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro, elas são praticadas nesses locais, nas vias terrestres, urbanas e rurais. E o que diz o artigo 2º? São vias terrestres, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, logradouros, caminhos, passagens de estradas, rodovias que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Então, só é crime de trânsito aquele praticado na direção de veículo automotor nas vias terrestres, urbanas e rurais. E aí o parágrafo único traz a extensão desse conceito, por equiparação.
Para os efeitos desse código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Essa interpretação extensiva ela só veio em 2015, com redação dada pela Lei 13.146 de 2015. Tá? Então, antes de 2015, determinadas vielas particulares não eram abrangidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. A exemplo de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. As ruas de condomínio já eram, porque as ruas de condomínio elas são consideradas vias públicas, Mas garagem de condomínio não estava incluído e estacionamento de estabelecimentos privados, como estacionamento de supermercados, de shoppings, também não estavam excluídos do conceito de via pública. Portanto, se o crime era praticado, por exemplo, no estacionamento do shopping, não era abrangido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Poderia ser crime comum, mas não crime de trânsito. Por exemplo, atropelar alguém e lesionar alguém dentro do estacionamento do shopping. Não era considerado crime de lesão corporal culposa da direção de veículo automotor, mas sim aquele do artigo 129 do Código Penal. Dirigir embriagado dentro do estacionamento do supermercado. Não era tipificado como crime porque não estava em via pública. Então, com o advento da Lei 13.146 de 2015, tratando tais locais como equiparados à via pública, fez com que tais crimes também tivessem a sua tipificação quando praticados nesses locais. Antes de 2015, repito, se lesionasse alguém, o crime era de lesão corporal, aquele previsto no artigo 129 do Código Penal e não o previsto no Código de Trânsito Brasileiro, não na direção de veículo automotor. O mesmo exemplo dado, a embriaguez ao volante era fato atípico, por quê? Porque o local não era considerado via pública. A partir de 2015, tais locais passaram a ser considerados via pública. Então, só pratica os crimes dispostos nesta lei aquele que está na direção de veículo automotor nas vias terrestres urbanas e rurais. O que são vias terrestres urbanas e rurais? O conceito está no artigo 2º, que está aí na sua tela, e equiparado a esse conceito, o parágrafo único, que traz vielas, ruas internas, vias internas de condomínios e também áreas de estacionamento de estabelecimentos privados, mas de uso coletivo. Muito bem. Nesta primeira aula, nós vamos falar tão somente sobre as disposições gerais da lei. Disposições gerais aplicáveis a todos os crimes praticados na direção de veículo automotor, a todos os crimes regulados pelo Código de Trânsito Brasileiro, a começar pelo procedimento penal. O artigo 291 do Código de Trânsito diz que aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099 de 95, no que couber. Então, é evidente que naquilo que não estiver especialmente previsto aqui, trata-se de uma lei especial, então sempre a lei especial prevalecerá sobre a geral. No entanto, naquilo que a lei especial não regula, aplicar-se-á a norma de direito penal ou a norma de processo penal, o Código Penal e o Código de Processo Penal, a exemplo do procedimento, por exemplo, procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo. Inclusive, a Lei 9.099, que traz o procedimento sumaríssimo, que regula o juizado especial criminal,
no que couber. E aí o parágrafo 1º do artigo 291 traz exceções à aplicabilidade da Lei 9.099 e diz o seguinte: aplique-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099 de 95, exceto se o agente estiver. Então, o que diz o parágrafo 1º é que, para o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, também se aplica a transação penal. Os artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099 regulam a audiência preliminar de composição civil, a transação penal e a representação, dizendo que o crime de lesão corporal é leve, e o de lesão corporal culposa, que aí não importa o grau da lesão, porque é culposo, sem intenção, ambos são de ação pública condicionada à representação. Isso diz a Lei 9.099. Então aplica-se esse disposto. É possível, no crime de lesão corporal culposa, a transação penal? É possível. E a ação penal, qual a natureza? A ação penal é pública condicionada, ou seja, depende de representação da vítima no prazo decadencial de 6 meses. No entanto, se presente quaisquer das circunstâncias dos incisos 1, 2 ou 3, não se permitirá a composição civil de danos, nem a transação penal, e a ação penal, que em regra é pública condicionada, passa a ser pública incondicionada, independe de representação. Em quais hipóteses? Inciso 1, estiver o agente sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, então praticado um crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, um acidente de trânsito, machucou alguém, verifica-se que o acusado está sob a influência de álcool, não caberá transação penal, não se aplicará o instituto da transação, e a ação penal, que em regra seria pública condicionada à representação, passa a ser de natureza pública incondicionada. Inciso 2, participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente. Participando de racha, de corrida. O crime de racha, que é previsto no artigo 308 do Código de Trânsito, ele é um crime de perigo. É um crime de perigo. E se ocorre algum resultado danoso, que é o caso da lesão corporal, o crime de perigo deixa de existir. Ele como é que se diz? Ele passa a prevalecer o crime de dano. Ele é absorvido pelo crime de dano. Olha, não me veio a cabeça a palavra absorção, que maluquice. Ele é absorvido pelo crime de dano, que é o de lesão corporal. Então ele deixa de existir, porque o perigo deixou de existir, e prevalecerá o crime de dano, que é o de lesão. Então não haverá concurso entre a lesão e o racha. Não, prevalecerá o crime de lesão. No entanto, essa circunstância, estar o agente em disputa, em corrida, ou seja, praticando o crime de racha, faz com que não se tenha direito à transação penal e também a ação penal, que seria de natureza pública condicionada à representação, passará a ser de natureza pública incondicionada, ou seja, independe de qualquer manifestação e vontade da vítima. E por fim, transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via, 50 km por hora.
Ou seja, situação em que o agente se envolve num acidente de trânsito, lesiona alguém por sua conduta imprudente, negligente ou imperita, e verifica-se pelas circunstâncias que ele estava em velocidade superior em 50 km por hora acima da permitida. Então vamos supor que o máximo permitido para a via seja 40 km, ele está a 90 ou mais, não é? Nesse caso também não terá direito à transação penal, e a ação penal, que seria pública condicionada à representação, passa a ser pública incondicionada. Então, percebam nessas três situações: sob a influência de álcool, participando de racha, lembrando o crime de racha absorvido pela lesão, ou transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora, acima do permitido. Nesses três casos, o crime de lesão corporal culposa não admitirá a transação penal, e nesses três casos, a ação penal que originariamente, que em regra, que em geral é pública condicionada à representação, nesses termos passa a ser incondicionada. Ou seja, independe de manifestação de vontade da vítima. Muito bem, e por isso mesmo que, nesses casos, já que não se permite a transação penal, é evidente que não caberá à autoridade policial instaurar termo circunstanciado. Deve a autoridade policial instaurar um inquérito policial para que prepare a investigação a um possível oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público. Então, estabelece o parágrafo 2º que, nas hipóteses previstas no parágrafo 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para investigação da infração penal. Ora, se não se admite a transação penal, o acusado será processado. Se a ação penal é pública incondicionada, o acusado será processado se, evidentemente, estiverem presentes indícios suficientes de autoria e prova de materialidade. Nesse caso, então, a autoridade policial deve instaurar um inquérito policial visando justamente instruir o oferecimento, um possível oferecimento de denúncia, possível instauração de uma ação penal. E o parágrafo 4, por sua vez, diz que o juiz fixará a pena base segundo as diretrizes previstas no artigo 59, sempre, se fixa a pena com base no artigo 59, que traz as circunstâncias judiciais, 59 do Código Penal, mas dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime. É importante chamar a atenção aqui às consequências do crime. Muitas vezes essas consequências elas são irreversíveis. Temos casos de morte no trânsito, nós temos casos de lesões irreparáveis. Então, isso deve prevalecer com mais peso, com um peso maior, com uma especial atenção sobre as demais circunstâncias judiciais. São todas circunstâncias judiciais: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Só que estas três devem prevalecer sobre as demais que estão previstas no artigo 59 do Código Penal. A elas deve dar ao magistrado maior peso na hora de fixar a pena base. Muito bem. Então, superada essa questão do procedimento penal, é importante falarmos sobre a suspensão ou proibição da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 292 do Código de Trânsito Brasileiro. A suspensão pressupõe permissão ou habilitação já concedida, enquanto que a proibição se aplica àquele que ainda não tem a permissão ou não tem a habilitação, conforme o caso.
Nos crimes de homicídio culposo e lesões corporais culposas praticados na condução de veículo automotor, no crime de direção em estado de embriaguez, no crime de violação de suspensão ou proibição de obtê-la e no crime de racha, a lei prevê expressamente a aplicação dessa pena de suspensão ou proibição de se obter a habilitação, conjuntamente com a pena privativa de liberdade, em alguns casos, concomitantemente também com a pena de multa. Nos demais crimes, então, que não lesão corporal culposa, que não homicídio culposo, que não embriaguez no volante, que não racha e que não a violação da suspensão, nos demais crimes não se prevê a suspensão da habilitação como pena. Nesse caso, então, não se aplica. Só se aplica se estiver previsto como pena, princípio da legalidade, né? Com exceção se o acusado for reincidente específico, reincidente em crimes de trânsito. Aí, nesse caso, mesmo que para aquele crime não esteja prevista a pena de suspensão, o juiz poderá aplicá-la, tá? Mas não se vislumbra hipótese em que essa pena é aplicada isoladamente. Normalmente, ou ela vem prevista concomitante com outras penas, como a privativa de liberdade e a multa, ou ela não está prevista. Não existe caso em que ela esteja prevista isoladamente. Não. Nos casos em que não estiver prevista, não pode ser aplicada, a não ser que o acusado seja reincidente em crimes de trânsito. Então vejam, o artigo 292 diz: a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Não há previsão de imposição isolada. Existe previsão de imposição cumulativa nesses crimes que nós comentamos. Então, evidentemente que quando não está previsto para aquele tipo penal, não se aplica. A não ser, repito, nos casos de reincidência específica, é o que diz lá o artigo 296 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas o que chama atenção aqui é com relação ao disposto nessa espécie de interdição temporária de direitos, porque a suspensão da habilitação é uma espécie de interdição temporária de direitos. E ela está prevista lá no artigo 47 do Código Penal, no inciso 3. Né? A dúvida é quando se aplica a suspensão prevista no artigo 47, inciso 3 do Código Penal, e quando se aplica a suspensão prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A do artigo 47, inciso 3, não se aplica mais. Por que não se aplica mais? Porque ela só é aplicável aos crimes culposos de trânsito, nos termos do artigo 57 do Código Penal. Ora, se ela só é aplicável aos crimes culposos de trânsito, ela só é aplicável aos crimes dos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro. A estes já se prevê, que é o homicídio culposo e lesão corporal culposa, a esses crimes já se prevê a pena de suspensão, lá no preceito secundário dos artigos 302 e 303. Ora, se é prevista a pena de suspensão, não há que se falar em sua aplicabilidade mais, porque perdeu a sua eficácia o artigo 47, inciso 3, portanto, ele está revogado tacitamente pelo disposto no artigo 292. Tá? Mas a diferença é, o artigo 47, inciso 3, ele só alcançava quem já tinha habilitação, não proibia de se habilitar, porque isso veio com o advento do Código de Trânsito.
O artigo 47 ele tem um caráter substitutivo. Já a suspensão trazida aqui no artigo 296, ela vem como pena principal, concomitante às demais penas, mas como pena principal. Né? E o artigo 47, inciso 3, apenas aplica-se aos crimes culposos de trânsito. Então, por absoluta impossibilidade de aplicação, o dispositivo do artigo 47, inciso 3 do Código Penal, ele foi revogado. Tá? Foi revogado porque crimes culposos de trânsito, só os previstos nos artigos 302 e 303, homicídio culposo e lesão corporal culposa, ambos regulamentados por regulamentação própria, ou seja, o artigo 296 do Código de Trânsito Brasileiro. Muito bem. Uma outra questão que vale comentar também é sobre o prazo de suspensão. Apesar de estar previsto no preceito secundário de tais crimes, a suspensão ela não tem o caráter substitutivo aqui. Ela está prevista como pena principal. Cumulativa com a pena privativa de liberdade, mas como pena principal. Como ela não é em caráter substitutivo, ela não é aplicável pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade. Ela é aplicável pelo prazo do artigo 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. Tá? Então, isso é importante, hein? Não se aplica pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, mas pelo prazo de 2 meses a 5 anos. Tá? Por quê? Porque ela não tem o caráter substitutivo, ela vem como pena principal. Então, o prazo de sua fixação é estabelecido no artigo 293. E o juiz deve levar em consideração as mesmas circunstâncias consideradas para a aplicação da pena privativa de liberdade. Então, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, as agravantes e atenuantes e, por fim, as causas de aumento e diminuição, seguindo critério idêntico ao das penas privativas de liberdade. Só tem uma exceção aqui, a exceção do artigo 307 do Código de Trânsito, em que a pena de proibição ou de suspensão da habilitação terá prazo idêntico ao aplicado anteriormente, porque o artigo 307 traz o crime de descumprimento da suspensão. Nesse caso, a nova pena imposta é pelo mesmo prazo da suspensão anterior. Muito bem. E o parágrafo 1º do artigo 293 traz a execução da pena. Ou seja, estabelece que, transitado em julgado, o juiz deve intimar o condenado a fazer a entrega da sua habilitação em cartório no prazo de 48 horas, o juiz da execução que faz isso, e se não o fizer, poderá praticar o crime do parágrafo único do artigo 307 do Código de Trânsito, que traz uma espécie de crime de desobediência. Muito bem. O artigo 294 do Código de Trânsito traz a suspensão ou proibição cautelar. Então vejam, senhores, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar em decisão motivada a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção. Trata-se aqui de uma decisão cautelar de natureza processual que tem por finalidade impedir que o condutor continue a provocar danos ou a colocar em perigo a coletividade enquanto aguarda o desfecho definitivo do processo. Então vamos supor que
a pessoa continue praticando novos crimes de trânsito. Mesmo já tendo praticado um crime grave, sendo processada, continua a praticar novos delitos, novos crimes de trânsito. Para garantia da ordem pública, o juiz pode decretar a suspensão cautelar da habilitação, tá? E ao contrário da prisão preventiva, ela pode ser aplicada aos delitos culposos de trânsito, bem como aos delitos apenados com pena de detenção, que a prisão preventiva só crimes dolosos apenados com reclusão, né? Aqui não. Aqui a suspensão cautelar pode ser aplicada aos delitos culposos de trânsito, bem como aos apenados com pena de detenção. Então, repito, é uma medida processual de natureza cautelar que visa impedir com que o acusado continue dirigindo porque vem praticando novos delitos no trânsito, né? E contra a imposição dessa suspensão, bem como contra a decisão que indeferir o pedido do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, é o que diz o parágrafo único do artigo 294. O artigo 295 prevê a comunicação da suspensão às autoridades administrativas. Então, assim que transitada em julgado a pena de suspensão imposta por sentença condenatória, sempre destacando isso, não estamos falando daquela suspensão administrativa, mas a imposta em razão de sentença condenatória transitada em julgado, o juiz deve comunicar às autoridades administrativas competentes, o CONTRAN e o DETRAN ou CIRETRAN, dependendo da localidade. Isso para quê? Para que a pena seja executada e para que a sua execução seja fiscalizada, né? Seja prontamente fiscalizada pelas autoridades públicas. E o artigo 296, traz a questão da reincidência, né? Nós destacamos aqui que não se prevê isoladamente a pena de suspensão da habilitação, assim como não se pode atribuir a suspensão àquele que tenha praticado um crime em que tal pena não esteja prevista no seu preceito secundário. Só é possível condenar alguém com a suspensão da habilitação naqueles crimes cujo preceito secundário traz como pena, uma de suas penas, a suspensão, né? Que são o que nós falamos aqui: lesão corporal culposa, homicídio culposo, embriaguez ao volante, racha, né? Se não está previsto no preceito secundário, não há que se impor. No entanto, o artigo 296 traz uma exceção. Qual é a exceção? Quando o réu for reincidente específico, ou seja, reincidente em crimes de trânsito. Nesse caso, o juiz aplicará a penalidade de suspensão junto com a pena privativa de liberdade ou multa, o que estiver previsto em lei. Tá? Então, essa aplicação do artigo 296 vale para o agente que, após ter sido definitivamente condenado por qualquer dos crimes previstos no Código de Trânsito, venha cometer um novo delito ali também tipificado, né? Nos crimes em que a lei já prevê a suspensão, foi o que nós comentamos, nesse caso a reincidência atua como uma circunstância agravante, né? Não vai aplicar a suspensão duas vezes. Por exemplo, alguém é condenado por lesão corporal culposa e a ele imposta uma pena privativa de liberdade mais a suspensão. E aí vem a ser condenado por homicídio culposo, por exemplo. Né? O juiz não vai aplicar duas suspensões no novo crime. Nesse caso, ele não aplica o 296, porque
a esse novo crime já se prevê a pena de suspensão, né? E a reincidência atua como uma circunstância agravante. Agora, nos crimes em que o Código de Trânsito não prevê esse tipo de interdição temporária de direitos, por exemplo, na omissão de socorro, né? Então, o sujeito é condenado por omissão de socorro e é reincidente em crime de trânsito. Nesse caso, o juiz deverá aplicá-la por conta da reincidência, mas não deve considerar a reincidência como uma agravante, sob pena de prejudicar o agente duas vezes, sob pena de inaceitável bis in idem. Então vejam, senhores, quando no novo crime praticado se prevê a suspensão, não se aplica a regra do artigo 296. A reincidência vai servir como agravante na hora da aplicação da pena. Agora, se no novo crime praticado não se prevê a pena de suspensão, aí sim, em razão da reincidência, se utiliza do artigo 296 e na hora de fixar a pena não se considera agravante da reincidência, porque a reincidência já foi considerada para suspender a habilitação. Né? Considerá-lo também como agravante seria dupla punição, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Muito bem. Passando à matéria, o artigo 297 do Código de Trânsito traz a chamada multa reparatória. O juiz poderá, por ocasião da sentença condenatória por delito de trânsito, fixar um valor líquido e certo a ser pago pelo condenado após o trânsito em julgado. Este instituto aplica-se somente aos crimes cometidos na direção de veículo automotor e desde que resulte em prejuízo material para uma pessoa determinada. Portanto, a sua incidência acaba restrita aos crimes tipificados nos artigos 302, 303 e 304 só. Uma vez que somente nesses existe ofendido, existe vítima. 302, homicídio. 303, lesão corporal. 304, omissão de socorro. Somente nesses existe a figura do ofendido. Nos demais crimes não se aplica, porque são todos crimes de perigo. E a lei fala no artigo 297 em dano material, isto é, concreto e efetivo, incompatível com as infrações de mero perigo de dano, né? Importante destacar também que a multa reparatória não se confunde com a pena pecuniária, prevista especificamente em alguns dos delitos de trânsito. Uma coisa é a multa, é a pena pecuniária, que é a multa prevista no preceito secundário de determinado crime. Essa multa pecuniária prevista no preceito secundário, ela é uma pena, é uma sanção penal. Agora, a multa reparatória prevista no artigo 297 não é pena. Ela tem uma finalidade meramente reparatória. Ela não tem uma finalidade punitiva, mas meramente reparatória. Reforça esse entendimento o parágrafo único do artigo 297. A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. Então, primeiro, o valor tem que ser líquido e certo, tem que ser material, demonstrado no processo. Não cabe ao juiz fixar dano moral, nem mensurar o dano material. Se o dano material não estiver comprovado no processo, não for líquido e certo, a multa reparatória não pode ser fixada. Ok? E também nada impede de se pleitear indenização no processo civil, na esfera civil. Nesse caso, o que for fixado de multa reparatória será descontado da indenização civil.
Tá ok? Então cabe ao ofendido buscar um dano maior que não esteja demonstrado nesse processo na esfera civil. Esse valor será futuramente descontado conforme dispõe o parágrafo 3º do artigo 297. Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. Muito bem. O artigo 298 do Código de Trânsito traz circunstâncias agravantes, né, específicas para os crimes praticados na direção de veículo automotor. O legislador, verificando que as agravantes genéricas dos artigos 61 e 62 do Código Penal só se aplicam aos crimes dolosos, não havendo, portanto, tal aplicação para os crimes culposos, procurou ele estabelecer um rol de agravantes cabíveis aos delitos de trânsito em geral, sejam dolosos ou sejam culposos. Essas circunstâncias elas deverão ser consideradas na segunda fase de fixação da pena em relação às penas privativas de liberdade, em relação à multa e também em relação à suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então entra na segunda fase de fixação da pena. Lembrando, primeira fase, fixação da pena base. A segunda, agravantes e atenuantes. E a terceira, causas de aumento e diminuição. Tais agravantes, então, são consideradas na segunda fase de aplicação da pena. O artigo 298 diz: são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito, e aí sejam culposos ou dolosos, ter o condutor do veículo cometido a infração. Inciso 1. Com dano potencial para 2 ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano potencial a terceiros. A expressão dano potencial equivale a quê? Dano potencial que pode acontecer equivale a um perigo, né? Portanto, nos crimes de homicídio e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor, que são crimes de dano, não se aplica tal agravante. Se o fato atingir 2 ou mais pessoas, será aplicada a regra do concurso formal, que implica na aplicação da pena do delito mais grave, aumentada de 1/6 até a metade, artigo 70 do Código Penal. Portanto, nos crimes de dano, fica afastada essa agravante genérica que somente será aplicada aos crimes de perigo, quando mais de uma pessoa for efetivamente exposta a uma situação de risco. A segunda parte do dispositivo, que fala de grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, também refere-se a delitos de perigo, né? Grande risco de grave dano patrimonial. Se o dano patrimonial ocorreu, não existe mais o risco de dano, né? O dano passa a ser concreto. Então vejam, senhores, que essa agravante é aplicável tão somente aos crimes de perigo. E é muito comum nós vemos pessoas processadas por homicídio culposo na direção de veículo automotor com a incidência dessa agravante, dizendo que aquele fato colocou em dano potencial várias pessoas. Ora. Aquele fato não colocou em dano potencial, aquele fato resultou num dano concreto, né? E resultando no dano concreto, prevalece o crime de dano. Portanto, a situação de perigo já deixou de existir porque ocorreu um dano concreto. Tá ok? Nesse caso, se o mais de uma pessoa for lesionada ou morta, né, aplica-se a regra do concurso formal numa mesma ação, mais de um resultado, artigo 70 do Código Penal, ou seja, a aplicação da pena mais grave aumentada de 1/6 até a metade. Então, essa agravante do inciso 1, em hipótese alguma, pode ser aplicável
nos crimes de dano, somente nos crimes de perigo. Inciso 2. Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Essa agravante ela não se aplica quando o próprio autor da infração de trânsito foi quem falsificou ou adulterou as placas. Porque aí ele pratica o crime previsto no artigo 311 do Código Penal. Portanto, haverá concurso material de crimes. O do artigo 311, que é a adulteração e falsificação de placas, com o crime de trânsito praticado. 311 do Código Penal. Tá? Agora, se o agente estiver utilizando dessas placas, em qualquer circunstância, sem que tenha ele próprio falsificado, aí incidirá a agravante. Inciso 3. Sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Esta agravante não se aplica aos crimes de homicídio e de lesão corporal culposos. Por quê? Porque nesse delito, tal circunstância já caracteriza aumento de pena de 1/3 até a metade. Tá? Então, a causa de aumento, ela prevalece sobre a agravante. Portanto, nos crimes de lesão corporal e homicídio culposos, esta causa de aumento não se aplicará. Também não se aplica ao crime de direção de veículo automotor sem permissão ou habilitação, o crime do artigo 309 do Código de Trânsito, uma vez que já se constitui elementar do delito, né? Se é elementar do delito, não pode ser considerada novamente para agravar a pena. E também não se aplica ao crime de entrega de veículo à pessoa não habilitada, porque nesse crime o sujeito ativo não é o seu condutor, né? Para os demais crimes, a agravante genérica é perfeitamente aplicável. Inciso 4. Com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo. Para os crimes de homicídio e lesão corporal culposa, tal circunstância caracteriza a causa de aumento de pena de 1/3 à metade. Portanto, não, perdão, eu estou falando do inciso 5. Nós estamos falando do 4, né? Com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo. Tal conduta caracteriza o crime do artigo 309 do Código de Trânsito. E, portanto, o agravante não se aplica a tal delito. Inciso 5. Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiro ou de carga. Este sim, previsto como causa de aumento de pena nos crimes de lesão corporal e homicídio culposos. Como está previsto como causa de aumento de pena de 1/3 até a metade, também não se aplica a esses crimes, lesão corporal e homicídio culposos. Inciso 6. Utilizando o veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem sua segurança ou de seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. A lei se refere aqui aos chamados motores envenenados, pneus tala larga, frentes rebaixadas, etc. Precisa ter autorização da autoridade de trânsito para fazer modificações contra as especificações do fabricante. Né? É importante destacar que nos crimes de lesão corporal e homicídio culposos, essa agravante somente se aplica se a adulteração não for a causa do acidente. Se essa adulteração não for a própria causa do acidente. Porque se ela for a própria causa do acidente, ela será considerada para condenar. Né? Nesse caso, não pode ser considerada novamente como uma circunstância agravante. Essa sua aplicação autônoma implicaria em inaceitável bis in idem. Agora, quando não é a causa do acidente, mas presente tal circunstância, aí considera-se como uma circunstância agravante, evidentemente. E por fim, inciso 7, sobre faixa de trânsito temporário ou permanentemente destinada a pedestres.
né? O dispositivo visa aumentar a segurança dos pedestres nos locais especificamente a eles destinados. Se o local é do pedestre, né, e esse local de segurança é invadido, justifica-se uma pena maior, justifica-se uma maior gravidade. Mas essa agravante ela já é prevista como causa de aumento de pena de 1/3 até metade nos crimes de lesão corporal e homicídio culposo. Então ela não é aplicável aos crimes de lesão corporal e homicídio culposo, porque lá já estão previstos como causa de aumento de pena, não prevalecendo, portanto, sobre a agravante. Não é mesmo? Então vejam, senhores, que são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração nessas situações, né? Lembrando que em algumas dessas situações, nos crimes de lesão corporal e homicídio culposos, já estão previstos como causas de aumento de pena. E como causas de aumento de pena prevalecerão sobre as agravantes. Em outros casos, já é elementar do delito, como dirigir sem habilitação ou dirigir com habilitação de categoria diferente. Nesse caso também não pode se considerar novamente, porque já se considera para tipificação do crime e sua possível condenação. Muito bem. Por fim, o artigo 301 do Código de Trânsito fala sobre a prisão em flagrante e fiança. E diz o seguinte: ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. Muito bem. Resta evidente a possibilidade de prisão em flagrante nos casos de homicídio e lesão corporais culposas, como também para os demais delitos da lei de trânsito, né? Então, é possível que alguém seja preso em flagrante por lesão corporal culposa ou por homicídio culposo. No entanto, visando estimular o socorro às vítimas, o legislador veda a efetivação da prisão em flagrante, bem como dispensa a fiança. Tá? Em contrapartida, aquele que não o fizer responderá pelo crime de homicídio ou lesões corporais com acréscimo de 1/3 até a metade pela omissão de socorro. Né? Então, vejam, senhores, que a lei traz um incentivo visando estimular o socorro às vítimas. Então, aquele que se envolve no acidente de trânsito, pratica o crime de lesão ou homicídio, né, se prestar integral e imediato socorro, está dispensado da prisão em flagrante, bem como da fiança. Agora, há situações em que a autoridade policial interpreta como homicídio doloso, na modalidade dolo eventual. Né? Nesse caso, como homicídio doloso está tipificado lá no artigo 121 do Código Penal, não se aplica essa regra do artigo 301. Tá? Essa regra do artigo 301 se aplica somente aos crimes de trânsito com vítima. Quais são os crimes de trânsito com vítima? Homicídio doloso, lesão corporal dolosa. Prestando-se integral e imediato socorro, tá? Dispensa-se da fiança e não se impõe primeiro a prisão em flagrante e segundo dispensa-se do pagamento de fiança. Agora, não prestando imediato socorro, não prestando integral socorro, ser flagrado, além de estar sujeito à prisão em flagrante e ao pagamento de fiança, se a lei assim o prever, para os casos em que a pena máxima é inferior a 4 anos, né? Estará sujeito o condutor do veículo a causa de aumento de pena pela omissão de socorro, ou seja, 1/3 até a metade, causa de aumento que nós veremos na próxima aula. Ok? Então essas são as disposições gerais aplicáveis
a todos os crimes de trânsito. Na próxima aula nós vamos falar sobre os crimes de trânsito em espécie. Até já.